E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de ontem eu havia pedido para vocês construírem, as bissetrizes que estavam na apostila e no nosso módulo 15. E por que isso? A ideia principal era que vocês conseguissem construir e entender o que é uma bissetriz de fato. Porque desta forma, quando eu fosse explicar para vocês, o fato de vocês terem esse conceito em mente facilitaria muito a sua vida. Em que aspecto? Na hora de entender o que está fazendo. Então, quando você começou, a partir da definição da bissetriz, que você começou lá do cisne, que, primeiro de tudo, a gente precisa saber o quê? O que é uma bissetriz? A bissetriz é um segmento de reta, que tem origem no vértice do ângulo. E ele divide o ângulo em duas partes iguais. Nas construções que vocês fizeram entre as circunferências e o losango, você viu bem detalhadamente como isso funciona. Então, quando a gente vai fazer uma construção geométrica, é importante que você saiba exatamente o que você está fazendo, que as medidas que você esteja utilizando no compasso, na régua, sejam de fato aquelas, porque a precisão é o que vai garantir que a nossa construção saia do jeito que a gente espera. Então, mas nesse momento, é muito provável que você tenha de repente errado algum passo, se confundido com alguma medida, e foi exatamente pensando nesta confusão que poderia surgir que eu pedi que vocês fizessem isso antes da minha explicação. Porque agora, quando você vai explicando, pode ficar mais fácil de você enxergar isso. Então, nós temos ali, qual foi o processo da construção que vocês fizeram? Partindo aí no item 1, sei lá, traçamos um arco com a ponta seca do compasso no vértice V, que é este vértice aqui, que intercepte os dois lados dos ângulos, independente da abertura, só não exagera muito para não ficar muito grande depois. Fez aqui, traçou um arco. Então, observe que não é necessário traçar toda a circunferência, só uma parte dela que passa de cada um dos lados do ângulo. Aí você vai nesses dois pontos, tanto no ponto A quanto no ponto B, que foram os dois pontos que surgiram depois desse arco que você traçou, e vai traçar este novo ponto aqui. A bissetriz vai sair daqui, a semirreta começa no ângulo, passa pelo encontro desses dois arcos que você traçou novamente aqui. Então, na hora de construir esta bissetriz, é esta reta aqui que vocês estão vendo no item 4. E isso, todas as vezes que a construção é feita dessa forma, é uma garantia que estamos fazendo o quê? Este ângulo aqui, nós estamos dividindo ele em duas partes iguais. Ou seja, este valor tem o mesmo valor deste. Então, de uma forma resumida, a bissetriz é uma semirreta que divide um ângulo ao meio. É uma semirreta que tem a sua origem no vértice do ângulo e que divide em duas partes iguais este ângulo que está aí. Então, nós temos aqui no exercício 1, vocês vão fazer lá, usando régua e compasso, construa a bissetriz dos ângulos POQ dados abaixo. Em seguida, determine com o transferidor a medida dos dois ângulos obtidos. Como a gente já sabe que isto é um ângulo aqui, por exemplo, o OPQ é um ângulo, não precisa pegar o seu compasso e traçar este arco aqui. Você pode pegar a ponta seca aqui, abrir aqui, a ponta seca abrir de uma forma que passe aqui, e você vai ter a bissetriz passando por esse cruzamento. Quando você medir com o transferidor, espera-se que os dois ângulos medidos sejam de 45 graus. Uma dica para você ver se está certo ou não, você pode até usar o transferidor aqui para conferir que este primeiro ângulo é de 90 graus. E ao dividirmos em dois, será 45 graus para cada lado. É claro que o meu desenho não ficou perfeito, mas o seu vai. Tá bom? E na letra B, você deve encontrar algo perto de 60 graus. Bom, mas não deixe de fazer, porque a única forma que você vai enxergar isso é fazendo esses exercícios. E eles não são complicados. Por isso que eu deixei esse módulo para trabalhar com vocês de uma forma que vocês construam, porque esse módulo tem um único objetivo: definir o conceito de bissetriz para que a gente possa aplicá-los nos exercícios que estão à frente. Lembrando que a semana que vem a gente vai fazer uma primeira atividade já valendo nota, pensando na composição de notas AV1,
Que assim dá tempo de repente, se você for mal nessa, ir recuperando nas outras. Que teremos no mínimo 2 atividades para a V1 e outras 2 atividades para a V2 que a gente vai falar nos próximos dias, sendo que uma delas é a prova canguru. Ok? Então sigamos em frente aqui, você vai ter aqui na letra B algo em torno de 60 graus, tá bom? Item 2, o pentágono ABCD ao lado tem todos os ângulos e todos os lados com medidas iguais, ou seja, esse é um pentágono regular. Todo pentágono regular tem um centro, que é o ponto que está à mesma distância de todos os seus vértices. Adianto aqui que vocês vão ter contato ao longo da vida escolar de vocês, contato com esta palavra aqui, ó. Equidistantes. O que significa isso? Tem a mesma distância, tá? Se for o caso do centro, o centro do pentágono tem a mesma distância do centro até todos os vértices. Quando você acabar esse exercício, você vai pegar uma régua e fazer a medida da distância entre o vértice e este ponto que vocês acharam aí, que é o ponto de encontro. Bom, então vocês devem descobrir que a sua figura vai ficar desta forma e o ponto de encontro, a distância de P, que é o ponto de encontro das duas bissetrizes solicitadas, até um dos vértices do pentágono, é igual a aproximadamente 2,2 centímetros. Ok? Logo, P é o centro do pentágono. Então, este exercício está trazendo para vocês a definição técnica disso, tá bom? Vamos começar a aplicar estes conceitos que a gente está vendo na figura ao lado. AD é a bissetriz do ângulo CAE e o ângulo BAC mede 32 graus. Calcule a medida do ângulo DAE. Primeiro, qual é a medida do ângulo que ele está pedindo? A ângulo que ele quer saber é este aqui, certo? O que mais que a gente tem de informação? AD, que é esta reta aqui, ó, essa semi-reta aqui, é a bissetriz do ângulo CAE, ou seja, ele divide este ângulo aqui em duas partes iguais. Um exemplo, lembra, ó, alfa e alfa, por exemplo. A gente pode chamar de dois valores desconhecidos. Mas, como o exercício não falou disso, vamos por partes. A única coisa que a gente sabe é que a medida deste ângulo é igual à medida deste ângulo. E outra coisa que a gente sabe é que este ângulo aqui mede 32 graus, tá bom? Então, vamos fazer uma outra observação. Isto tudo mede 180 graus, tudo bem? Então, se a gente fizer 180 menos 32, isso vai dar igual a quanto? 180 menos 32, vamos fazer a conta, não tem problema não. 180 menos 32, eu acho que vai dar 148, mas vamos lá. Ó, 10 menos 2 dá 8, 7 menos 3 dá 4, ó. 148 graus. Então, 148 graus é a medida que falta para 180. Só que o próprio exercício disse que esses dois ângulos são iguais. Por que ele disse isso? Porque ele disse que esta reta AD é a bissetriz, ou seja, dividiu este ângulo aqui em duas partes iguais. O ângulo CAE mede quanto? CAE mede 148 graus. Se esta reta AD é a bissetriz dele, o ângulo DAE, que é o que a gente está procurando, vai ser o quê? 148 dividido por 2, que dá 74 graus. É a medida. Ou seja, este ângulo mede 74, este ângulo mede 74 e este aqui mede 32. Eu gostaria de vocês, depois, faz a soma, vê se dá 180, comenta aqui no vídeo que é isso mesmo. Pode colocar como item 3, a resposta é 180, então os valores estão corretos, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Vamos avançar, então. Temos agora testes. Eu pedi para vocês fazerem na outra aula, mas é bom a gente sempre corrigir isso. Precisamos prestar muita atenção em como as informações são colocadas. Então, ó, teste 1. Na figura ao lado, o ângulo BAC mede 110 graus. AD é a bissetriz do ângulo BAC, AE é a bissetriz do ângulo CAD. Então vamos com calma. Lembra? Lê o enunciado todo, depois vem anotando as informações que a gente tem. Então, primeiro de tudo, BAC mede 110 graus. Ó. BAC, então este ângulo maior mede 110 graus. Ok? Então, esse aqui, ó, 110 graus, este ângulo maior que está aí em vermelho. Vamos lá, aqui mais. AD é a bissetriz do ângulo BAC. Ou seja, esta reta aqui, ó,
está dividindo este ângulo BAC em duas partes iguais. Ou seja, deste lado tem 55, né? Se a gente pegar 110 e dividir por 2, 110 e dividir por 2, fica 55 graus para cada lado. Então, ó, este ângulo aqui mede 55 graus. Que ângulo que é? DAC mede 55 graus. E ele está dizendo também que o AE, que é esta outra reta aqui, ó, que ela é a bissetriz do ângulo CAD, ou DAC, tá? O que significa isso? Que este ângulo vai ser a metade deste aqui. Porque, ó, 55 graus, que foi a bissetriz com AD, dividiu aqui em dois ângulos de 55 graus, tá vendo? Então, o que a gente vai pegar? Este ângulo CAD, que a gente sabe que mede 55 graus, a gente vai dividir por 2. Se fosse no sistema decimal, nós teríamos o quê? 55 graus, 55 dividido por 22, por 2, daria quanto? 22,5? Não, eu acho que daria mais do que isso, porque 25 vezes 2 é 50. Então, nós temos o quê? 55 dividido por 2. Vamos fazer essa divisão normal, depois a gente faz a conversão. Ó, 2 vezes 2, 4, para 5 falta 1, né? Ó, deixou 7, 2 vezes 7, 14, para 15 falta 1. Se a gente for continuar, ó, 0,5, aí encerramos a nossa conta, só que 27,5 é no sistema decimal. Lembra, vamos facilitar um pouco a nossa vida. Se isso fosse em horas, lembra 27,5? Seria a mesma coisa que 27 graus e 30 minutos. Alternativa C. Certo? Gente, lembrando que se tiver dúvida, me avisem para a gente poder compartilhar. Se você pode colocar aí no comentário, não entendi o teste 1, eu procuro explicar de uma forma mais didática, mais detalhada, tá bom? Eu só fiz essa conta mais direto porque foi um conteúdo que a gente estudou bastante, que a gente fez bastante conta. Se tiver dúvida, coloca aqui no comentário que eu explico ele de outra forma depois, ou na live que a gente vai fazer. Lembrando que no horário da aula eu estarei à disposição no link da turma. Item teste 2. A professora Didiúlia pediu aos alunos que traçassem com régua e compasso as bissetrizes dos ângulos Q e R do triângulo PQR. Depois de construir as duas bissetrizes, que duas bissetrizes? O ângulo Q, você vai pegar este ângulo Q, ó, e vai traçar a bissetriz. Vai pegar do ângulo R e traçar a bissetriz. Essas duas retas vão se encontrar em um desses pontos aí. Gostaria que vocês, após fazerem as construções, colocassem aqui nos comentários qual a resposta do teste 2 que você chegou também. Lembrando que se você tiver dúvidas e não conseguir fazer, comenta aí, mas coloca o que exatamente que você não entendeu para poder explicar isso de outra forma. Mas eu acredito que se você fizer o desenho certinho, com as medidas, você não vai ter problemas com relação a isso, tá bom? E dessa sequência do em casa, uma dica que eu dou para vocês é que vocês façam cada um destes exercícios, porque na semana que vem a gente vai fazer uma atividade avaliativa que deve conter alguns desses exercícios. Então, se vocês estiverem com ele feito, fica mais fácil para vocês identificarem, tá bom? Então, vamos lá. A semirreta OK é bissetriz do ângulo LOM. Semirreta OK é esta daqui, tá? Ela é bissetriz do ângulo LOM? Será onde está o ângulo LOM? Ó, LOM, ou seja, é este ângulo todo aqui, ó. Tá? Usem essas informações que você tem aí no desenho para responder esta questão que vai ajudar muito vocês, tá bom? Sim, a correção desse exercício da sessão em casa virá na próxima aula.
Item 2. Os quadriláteros a seguir são losangos. Lembrem-se sempre que as diagonais do losango são também bissetrizes. Vocês devem ter percebido isso nos exercícios que vocês fizeram de construção na aula passada. Isso aqueles que fizeram, né? Então vocês devem ter percebido, a dica de que são bissetrizes é para que facilite a visualização e resposta de vocês. Item 3. Usando régua e transferidor, construa em seu caderno um ângulo de medida 110 graus e seguida sua bissetriz. Deve ficar um desenho parecido com este que vocês estão vendo aí, pessoal. Então, não precisa ficar preocupados com relação à perfeição do desenho. Como eu disse, ele deve ficar parecido com esse aí. Tá? Não significa que seja ele. Tá bom? Mas não vai fugir disso. Talvez esteja numa outra posição, um pouco virado. Mas a ideia do ângulo vai ser essa daí. Ok? Item 4. Com régua e compasso, construa a bissetriz dos ângulos a seguir. Apenas uma dica com relação a este exercício, que se alguém conseguir calcular a bissetriz de um ângulo nulo, por favor, coloca aqui no vídeo para mim que a gente vai precisar conversar. Tá bom? Item 5. No próximo ano, você estudará algumas propriedades dos triângulos. Uma delas consiste no fato de que as bissetrizes dos 3 ângulos de qualquer triângulo sempre se encontram no mesmo ponto. Este exercício está aí para que vocês comprovem essa propriedade, que a gente vai aprofundar de fato no próximo ano. Item 6. Na figura a seguir, o ângulo EOF mede 35 graus. OE é a bissetriz do ângulo DOF e B é a bissetriz do ângulo AOC. Lembrando que aí no desenho tem uma dica de quanto vale este ângulo DOF, hein? Tá? Tem uma dica de quanto vale esse ângulo DOF, hein? E para vocês calcularem as medidas dos ângulos AOB, AOD e BOE, as dificuldades que vocês tiverem, por favor, me avisem. Este exercício não é para usar o transferidor, é para usar as propriedades que vocês aprenderam, hein? E no item 7, anotem em seu glossário a definição de bissetriz de um ângulo. Lembrando a todos que eu estou dando essa flexibilização para vocês do tempo, que o glossário eu vou olhar na volta. Eu gostaria que tivesse o mais atualizado possível desde o capítulo 1. Por isso que eu dei a sugestão de vocês fazerem um capítulo por semana. Tá bom? Do glossário, tá? Um capítulo por semana do glossário, que assim vocês têm tempo de verificar isso também. Tá ok, pessoal? Se alguém ainda não entendeu o que é glossário, comenta aqui que eu explico de novo. Ou eu faço por escrito, ou coloco uma definição do dicionário. Bom? Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus até segunda.